então, para a nossa leitura bíblica nessa noite, e eu gostaria que juntos abríssemos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a manifestação do Filho do Homem trará para aqueles que creem essa justiça do Senhor, em serem tomados em arrebatamento para o encontro do Senhor nos ares. Em tempos como esse que estamos vivendo, queridos irmãos, como diz o verso 18, essa é uma mensagem consoladora, mas também desafiadora. Por isso, compartilhe o nosso link, convide outros a nos acompanharem nessa noite, porque certamente muitos serão consolados, mas também desafiados com a mensagem de hoje. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor e juntos cantemos adorando ao nosso Deus. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, fazer um convite todo especial a você que está nos acompanhando em casa, para que nesse momento possamos juntos louvar ao Senhor, refletir na letra dessas canções que estaremos entoando aqui nessa noite, sobre as suas importâncias. E assim como essa primeira canção que nós estaremos entoando, viemos a refletir sobre a importância de, nessa situação, nesse período, nesse tempo em que vivemos, poder assim depositar fé no Senhor. Temos ouvido, temos lido muito naquilo que temos refletido na igreja sobre confiar no Senhor e ter assim fé. É necessário a fé em nossos corações nesse período. Então vamos cantar ao Senhor, que você possa em sua casa, em seu lar, estar em espírito de adoração. Chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vivendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós te damos graças, Senhor, porque todas as nossas provações em que passamos, Pai, toda situação de dor ou aquilo que viemos a padecer nesse mundo, Senhor, são oportunidades que o Senhor nos concede para crescer juntamente contigo, Senhor. Assim como escreveu o apóstolo Paulo, que é nas provações e tribulações que nos alegramos, Pai, porque elas desenvolvem em nosso coração a perseverança, desenvolvem em nosso caráter, Senhor, a fé e confiança e esperança em Ti, Jesus. Como o pastor leu, na esperança da eternidade, Senhor, que apesar de tudo aqui nesse mundo, sabemos que sim, passará, Senhor. Passará e estaremos contigo, Senhor, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não, mas consolação e alegria na Tua santa presença, Pai. Por isso que viemos a viver rompendo em fé, venhamos a viver confiando no Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de, nesse momento de oração da nossa transmissão, esse segundo momento, trazer 2 pedidos específicos para que a gente pudesse, assim, estar orando nesse momento ao Senhor juntos. Primeiro deles será de gratidão ao Senhor, porque graças a Deus, apesar dos dias que nós estamos vivendo de pandemia, que já se espalhou por todo o nosso território, o mesmo tem trazido preocupação a alguns municípios e, claro, esses tomados aí, muitas vezes por inúmeros casos, outros o descontrole, né, e algumas situações, e isso tem trazido o vírus para esses municípios, vitimando alguns e até mesmo famílias. E assim, eu gostaria que nesse momento, queridos irmãos, nós pudéssemos agradecer ao Senhor, em especial você, irmão aqui de Equador, agradecer ao Senhor pelo nosso município, porque graças a Deus, apesar da realidade que nos cerca, né, nesse momento, nos outros municípios, nosso município tem sido guardado pelo Senhor. São poucos casos que temos, inclusive era um número de 5, alguns já vêm sendo descartados, e graças a Deus isso nos traz um certo alívio, um certo descanso. Claro que não diminui a nossa responsabilidade, principalmente, como eu já mencionei, que estaremos orando também por isso,
Os municípios aqui ao nosso redor, infelizmente, os casos têm aumentado, assim como outros aqui próximos. Mas eu creio que nós temos motivos para agradecer ao Senhor pela bênção aqui da nossa realidade, não está tão difícil. Inclusive, né, nos trazendo ainda mais tranquilidade, com responsabilidade em fazermos algumas coisas, e até o próprio município, né? Por exemplo, domingo agora passado, a feira foi retomada de maneira mais restringida, né? Apenas aos comerciantes aqui de Equador, com cuidados, para que eles não possam deixar de trabalhar e também a cidade não venha deixar de ser assistida. Então, isso é bênção, irmãos, porque a partir do momento que a coisa vai dando sinais assim de melhoras, nós podemos ficar mais tranquilos e passar a realizar algumas atividades que ainda não estávamos fazendo. Mais uma vez, ressalto, isso não deve nos levar a perder de vista a responsabilidade que temos. Precisamos, inclusive, guardar o nosso município, né? Desses casos tão alarmantes nos municípios aqui vizinhos. Então, precisamos continuar tendo cuidado. Mas, nesse momento, vamos agradecer, porque o Senhor tem abençoado o nosso município e guardado ele de realidades piores. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesse momento, Senhor, porque apesar dessa realidade de pandemia ser tão difícil em alguns municípios que conhecemos, que temos pessoas queridas, às vezes até familiares, o nosso município de Equador tem sido abençoado pelo Senhor, pelo pouco número de casos que foi confirmado, e dentre estes alguns que já vêm sendo recuperados. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem guardado o nosso município, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Sim, ó Deus, levando inclusive os nossos munícipes, ó Pai, a terem mais responsabilidade diante do perigo que está ao nosso redor. Por isso, ó Deus, te louvamos, porque de fato o Senhor tem não apenas guardado o nosso município, mas conduzido ele a partir da gestão, até mesmo as famílias, a continuarem agindo com responsabilidade, com prudência, de tal maneira, Senhor, num tempo futuro, erradicarmos, ó Pai, todo esse mal. Obrigado, porque reconhecemos nisso, ó Pai, a Tua bênção. E só nos resta, como aqui cidadãos de Equador, como igreja em Equador, te agradecer, Senhor, porque oramos muito pedindo ao Senhor que nos guardasse, que nos livrasse desse mal, de um cenário maior, caótico, inclusive além da nossa realidade de saúde aqui. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor assim tem feito e tem nos abençoado, ó Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse cuidado protetor do Senhor e pela conscientização que o Senhor tem trazido a todos aqui do nosso município. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e louvado seja o Senhor. E, queridos irmãos, para vocês terem uma ideia, né, eu pelo menos tenho buscado acompanhar a realidade aqui próxima a nós, né, principalmente nesses municípios que mais nos deslocamos a eles para resolver alguma coisa ou até mesmo para suprir alguma das nossas necessidades, né? Então, por exemplo, infelizmente no Junco do Seridó já há 19 casos confirmados e vem aumentando, né? Em Tenório há 11 casos confirmados. Em Parelhas, né, há 37 casos confirmados. Inclusive houve um óbito, né?
Então, desses municípios aqui ao nosso vizinhos, né, apenas nós e Santana do Seridó ainda não alcançamos o número de 10, e vamos continuar orando para que não alcancemos esse número, né, de 10 casos confirmados. E se nós formos estender, queridos irmãos, aos outros municípios aqui próximos, vamos nos assustar com o número, né? Por exemplo, Currais Novos, de onde irmãos nossos aqui estão nos acompanhando, pediram oração, né? Onde os meus familiares, os familiares de Salita residem, já são mais de 130 casos confirmados. E atento também, né, a outras realidades aqui, principalmente onde a nossa igreja está presente, que já oramos aqui, por exemplo, São Tomé e Caiçara. Eu falei com o pastor Joseilson esses dias, preocupado também com os números desses dois lugares. Então, assim, ele me testemunhou que, infelizmente, é o que né, os casos, o número, e inclusive a cidade de Caiçara está totalmente interditada, só pode sair e entrar por uma rua, e quem sai e quem entra é monitorado, é verificado a temperatura, porque os números são alarmantes. Então, precisamos orar intercedendo agora, uma vez que já agradecemos a Deus pelo cuidado do nosso município, para que Deus intervenha nessa realidade de outros municípios, que inclusive, irmãos, aquilo que falamos na quarta-feira passada, infelizmente, nós seremos surpreendidos por esse vírus chegar a algumas pessoas próximas a nós, inclusive familiares. E aqui coloco em oração, inclusive, queridos irmãos, irmãos nossos das nossas igrejas, principalmente em Cajupiranga, foram testados positivos. Então, precisamos orar para que Deus guarde esses nossos irmãos também em Cristo Jesus. Vamos orar, então? Senhor, queremos, ó Pai, nesse momento, na expectativa de que, em breve, assim como fizemos hoje, agradecendo ao Senhor pelo cuidado em nosso município e os baixos números, queremos, ó Pai, orar intercedendo pelos municípios aqui vizinhos e aonde a nossa igreja tem estado, numa realidade de números tão altos, mas certos, ó Deus, de que na Tua intervenção esses números serão estabilizados e serão diminuídos para a honra e glória do Senhor. Por isso, ó Pai, queremos nesse momento rogar ao Senhor pela cidade do Junco, do Seridó, de Tenório, de Parelhas, de Currais Novos, ó Pai, de Santa Cruz, da Grande Natal, de Parnamirim, Senhor, de Caiçara, de São Tomé, até mesmo de Areia Branca, Senhor, que é o município do nosso estado com mais óbitos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha intervir na realidade desses municípios. Ó Pai, sabendo que é algo que muitas vezes foge ao controle humano e até mesmo à consciência de buscarem, ó Deus, agirem com responsabilidade, não apenas à gestão, mas aos próprios munícipes, ó Pai. Por isso, nesse momento, rogamos ao Senhor por essas realidades, que o Senhor, com a força do Teu poder, venha intervir, sim, ó Pai, na proliferação desse vírus, para que, de uma maneira, ó Deus, sobrenatural, o Senhor venha intervir para que o mesmo não chegue a outras pessoas, que, ó Pai, não se propague, vitimando famílias. Ó Deus, aqueles que já testaram positivos, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor os recupere. Face, ó Deus, ao tratamento que estão se submetendo, às medicações que estão tomando. Aqueles que estão em casa, Senhor, sim, ó Deus, ser com eles.
que estão isolados, para que eles não se sintam amedrontados e sozinhos, mas que eles possam voltar os seus corações para o Senhor nesse momento. Aos familiares, traz paz, traz tranquilidade. Ó Deus bendito, por aqueles que estão internados nos hospitais e talvez até no leito de UTI, sim, Senhor, em nome de Jesus, intervenha também na realidade dramática destes, que estão precisando de auxílios, até mesmo para respirarem, ó Deus. Em nome de Jesus, reverta o quadro grave destes, trazendo cura, restabelecendo a saúde, e que os números positivos que eles representam possam ser transformados em números que foram recuperados, ó Pai. Oramos, ó Deus, em favor desses municípios que estão sendo, ó Pai, vitimados por esses números tão altos, porque neles temos pessoas queridas, familiares, irmãos em Cristo, a Tua igreja, ó Pai. Mas não apenas por esses, porque nós queremos orar por todos, ó Pai, porque o Senhor não faz acepção. E expressamos o nosso amor aos mais vulneráveis, como também aqueles, ó Deus, que mesmo com tanta condição, não se guardaram desse vírus. Em nome do Senhor Jesus, oramos, crendo, mais uma vez, Senhor, afirmando que logo em breve queremos aqui orar, agradecendo ao Senhor por esses números tão altos terem sido diminuídos para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e louvado seja o Senhor. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo
posso brilhar. Das mensagens que nós estamos trazendo, baseadas nos versículos do 20 ao 37, nós queremos considerar nessa noite os versículos 30 ao 37. Como os irmãos sabem, nós estamos já há algumas quartas-feiras falando sobre as garantias da justiça de Deus aos seus escolhidos. E intencionamos pregar sobre esse tema nas quartas-feiras, agora de junho, porque na primeira quarta-feira falamos sobre orar sempre e nunca esmorecer, baseado no texto de Lucas capítulo 18, do 1 ao 8, que traz a parábola do juiz iníquo, que logo de início, no verso 1, Jesus conta aos discípulos uma parábola, essa do juízo iníquo, para ensiná-los a orar sempre e nunca esmorecerem, isso como um dever. E essa parábola e a sua lição é aplicada aos discípulos, inclusive a nós hoje, se considerarmos o contexto que antecede essa parábola, que é justamente Lucas 17, dos versos 20 ao 37, quando Jesus fala aos seus discípulos, respondendo assim uma indagação dos fariseus sobre a manifestação da vinda do Filho do Homem, inclusive essa que foi inaugurada pela morte do Filho e que traria aos seus discípulos a expectativa da volta de Cristo Jesus em glória, como a manifestação, sim, do Filho do Homem. Mas é um tempo em que não pode se prever, e esse tempo será marcado por circunstâncias, como já foi, difíceis, e que estão sendo agora nessa nossa realidade que estamos vivendo. Diante disso, queridos irmãos, Jesus traz aos seus discípulos esse dever de, até a volta dele, e aquilo que essa volta trará como sinais que antecederão, sim, o dever de orarem sempre e nunca esmorecerem. Por quê? Aí vem os versículos 7 e 8 do capítulo 18, encerrando a parábola do juiz iníquo. Porque Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, mesmo que pareça demorado. Depressa, Jesus diz que Deus fará justiça. E ele encerra o versículo 8 dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos foi mais ou menos assim, de maneira prática: olha, o Filho do Homem vai voltar, mas antes algumas coisas precisarão acontecer. Inclusive, ele precisará padecer. Mas padecendo, sim, preparem-se, que ele virá. Diante disso, é fato que vocês não poderão saber quando acontecerá a sua volta, a manifestação desse Filho do Homem. Entretanto, até lá, virão dias difíceis, vocês passarão por perseguições, vocês poderão enfrentar até a morte. Haverá sinais, sim, e manifestações cosmológicas, eclesiológicas, missiológicas, inclusive, mas não desanimem, pelo contrário, orem sempre, porque o Senhor, sim, fará justiça a todos os seus escolhidos, a esses que clamam a Ele de dia e de noite, não apenas em favor das suas vidas, nesse tempo que eles estão vivendo, que contarão sim com a bênção do Senhor, os guardando, os livrando do mal, suprindo suas necessidades, mas principalmente a expectativa futura, a da eternidade. Por esses terem, sim,
mediante a fé, confessado a Jesus como Senhor e Salvador, sendo justificados para a glória do Senhor. É nesse contexto que Jesus ensina aos seus discípulos esse dever de orar sempre e nunca esmorecer. E confesso aos irmãos que naquela ocasião, logo após, meditando mais uma vez sobre o texto, acendeu em meu coração o desejo de falar sobre um pouco mais dessa justiça, que num primeiro momento parece ser exclusiva, mas que de fato não é. Pois a mesma está para todos aqueles que, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, são reconciliados com Deus através da ação do Espírito Santo, tornando assim os seus escolhidos. Mas essa mesma justiça que está para estes se manifestará e se estenderá também àqueles que não são. E Lucas 17, do 20 ao 37, sim, nos revela essas garantias que, de fato, essa justiça será exercida. E destacamos a primeira delas, baseado aí nos versos 20 ao 25, quando Jesus disse que, olha, a vinda do Filho do Homem virá para manifestar a justiça de Deus, entretanto, para que ela venha e seja manifestada, é necessário que o Filho do Homem, de fato, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E nós destacamos, na ocasião da primeira mensagem, dessas garantias de Deus, da justiça de Deus aos seus escolhidos, que Cristo já morreu. E louvado seja Deus, porque ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus. Então isso é uma garantia de que a justiça será feita. A segunda consideramos dos versículos 26 ao 30, que nos revelam os exemplos que já foram dados de Deus exercendo justiça. E se Ele deu esse exemplo, é certo que, de fato, Ele fará. E hoje, queridos, queremos então considerar aí os versos 31 ao 37, que nos revelarão uma última garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos. Passamos a ler, então, Lucas 17, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado, estamos diante da Tua palavra aberta, que já foi lida, mas queremos, ó Deus, nesse momento, ouvir a Tua voz nos ensinando, ministrando as verdades contidas nesse texto ao nosso coração. Traga-o, assim como a nossa mente, cativos, ó Pai, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e louvado seja o Senhor. Queridos, permaneçam com a sua Bíblia aberta no texto, pois queremos, como temos feito, expor os versículos e em seguida aplicá-los a esse tema e a garantia que queremos destacar nessa noite como a última dessa mensagem que tem como tema as garantias da justiça de Deus aos seus escolhidos. Queridos irmãos,
Como percebemos na mensagem da semana passada, pelo exemplo que já foi dado pelo Senhor, nós estamos vivendo o tempo da história que precede a vinda do Filho do Homem. Essa, que como já falamos aqui, manifestará a justiça de Deus aos seus escolhidos. Por isso, o verso 30 do texto de Lucas 17 diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Pelos exemplos que foi dado, e destacamos assim os mesmos na última mensagem da quarta passada, o exemplo de Noé e Ló, estes por se submeterem ao senhorio e à vontade do Senhor, de fato, queridos, deixou claro que a justiça divina foi feita aos escolhidos do Senhor. E chama-nos a atenção porque no versículo 27, Jesus mostra, pelo exemplo que foi dado, a realidade dos dias. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Da mesma forma, o Senhor Jesus faz essa ênfase à justiça feita aos seus escolhidos, agora no caso de Ló. Veja o verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, os exemplos dados deixam muito claro a justiça divina sendo feita aos escolhidos do Senhor. Também ficou notório nesses exemplos dados que as atitudes de Noé e de Ló, de submissão ao Senhor, ao seu senhorio e vontade, queridos, se estendeu, por exemplo, no caso de Noé, a toda a sua família, ou seja, a sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, mas também a parte da família de Ló, tendo em vista que, pelo relato que trouxemos como paralelo, desses exemplos aqui, lá no relato de Gênesis capítulo 19, a mulher de Ló olhou para trás. E ainda, na discussão ali com os genros, possíveis maridos das filhas de Ló, já desafiando eles a saírem da cidade, face ao eminente juízo do Senhor, eles ignoraram tal advertência. Mas perceba que a justiça divina, especificamente a Noé e a Ló, se estenderam aos seus, ou pelo menos a parte deles, como no caso de Ló. Entretanto, queridos irmãos, esses exemplos dados da manifestação da justiça divina aos seus escolhidos deixou claro também que a justiça divina foi aplicada àqueles que a ignoraram, trazendo inclusive juízo sobre eles. E quem são estes? De acordo com os exemplos que foram dados, e considerando os paralelos lá de Gênesis capítulo 7 e Gênesis capítulo 19, estes são aqueles que se colocaram como indiferentes às advertências do juízo que viria, que mantiveram normalmente as suas atividades, sem nenhuma preocupação. São aqueles que, no caso do contexto de Ló, se perverteram sexualmente, os que procrastinaram a decisão da justiça divina, que essa que a justiça divina exigia. E ainda, queridos, aquela que olhou para trás, como no caso da mulher de Ló, como já dissemos aqui nessa noite. Destaco isso, queridos irmãos, ou seja, que a justiça divina foi feita aos escolhidos do Senhor, e aqueles que a submissão ao senhorio e à vontade do Senhor se estendeu às suas famílias, mas também a justiça divina foi exercida naqueles que ignoraram a mesma, naqueles que procrastinaram a decisão que a mesma exigia, aqueles que, inclusive, olharam para trás. E por quê, queridos? Porque nos versículos que consideraremos hoje, que já lemos,
A garantia da justiça divina aos seus escolhidos traz sobre estes outros o juízo do Senhor. Esse final das afirmativas de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem, quando ela iria se manifestar, sim, como justiça divina aos seus escolhidos, deixam claro essas duas direções. Ou seja, a justiça aos seus escolhidos, mas o juízo àqueles que não são seus escolhidos. Por isso, no versículo 34 a 36, nos deixa claro aí a dinâmica, de como essa justiça se manifestará, tanto aos escolhidos como àqueles que não são. Veja comigo o verso 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será o quê? Deixado. Então veja a dinâmica de como a justiça divina, que se manifestará com a vinda do Filho do Homem, será trazendo, sim, de fato, justiça aos escolhidos do Senhor, mas também juízo àqueles que ignoraram, àqueles que procrastinaram, àqueles que olharam para trás. Consideremos, então, o texto sobre a ótica da manifestação do Filho do Homem. Essa que o versículo 30 deixa muito claro como a anunciação do Senhor, quando ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Sobre essa ótica, como podemos entender os versículos 31 a 37? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a ótica da manifestação do Filho do Homem, nos versículos 31 a 33, Jesus Cristo faz uma advertência. Veja comigo, ele diz, verso 31, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Eu quero chamar a sua atenção para essa advertência que Jesus faz nesses versículos aqui, 31 a 33, porque essa advertência aqui registrada por Lucas encontra paralelo em Mateus capítulo 24, versículos 17 e 18, e em Marcos capítulo 13, versos 15 a 16. Que se aplica diretamente, queridos irmãos, aos dias anteriores à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Entretanto, o seu sentido traz para a realidade da aguardada e inesperada manifestação do Filho do Homem uma preciosa lição, que usa, inclusive, o exemplo da mulher de Ló como ilustração. Quando Jesus aqui no versículo 31 fala, sobre aquele que estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O significado dessa passagem aqui é que o homem que estiver no teto plano da sua casa, do qual, inclusive, se podia descer por meio de uma escada exterior, a fim de fugir tão depressa quanto lhe fosse possível para os montes, não devia, depois de descer, entrar na casa com o fim de resgatar alguns de seus bens nessa suposta fuga. De forma semelhante, o trabalhador que é citado aqui também no versículo 31, vestido apenas de uma túnica no seu trabalho, no campo, não devia, antes de sua fuga para os montes, voltar a casa para tirar o seu manto.
O que Jesus está querendo dizer é que nessas duas situações, ambos deveriam fugir imediatamente, sem tentar resgatar alguma coisa sua, seja manto ou outra coisa qualquer, naquela expectativa do que aconteceria com Jerusalém no ano 70. Mas em relação, queridos, a esse significado e aquilo que eu destaquei, o que a aplicação dessa orientação de Jesus traz para os nossos dias é que devem ser consideradas, em se tratando da manifestação do Filho do Homem, que trará justiça divina sobre todos, duas verdades. A primeira delas: qualquer pensamento de fuga, queridos, para esse dia está presumivelmente fora de questão. Quando o Filho do Homem se manifestar, ninguém conseguirá fugir. É o que Jesus está querendo dizer. A justiça divina será manifestada a todos, tanto aos seus escolhidos, quanto aos que ignorarem essa manifestação. A segunda verdade que esse significado das palavras de Jesus traz, se a primeira é que a fuga é algo presumivelmente fora de questão na manifestação do Filho do Homem, a segunda verdade é que a única atitude adequada, tanto então como agora, é a rendição, queridos, do coração ao senhorio e à vontade do Senhor. Ou seja, uma devoção tão completa deve ser posta antes de todos os interesses mundanos. É o que Jesus está querendo aqui dizer aos seus discípulos, não apenas para aquela ocasião, mas para nós hoje, em relação à manifestação do Filho do Homem. Em primeiro lugar, queridos, ninguém vai poder fugir dessa manifestação. Em segundo lugar, a única atitude adequada para a chegada dela é uma rendição do coração total e absoluto ao senhorio e à vontade do Senhor. A essa demonstração, Jesus acrescenta o resultado trágico do olhar para trás da mulher de Ló. Por isso, no versículo 32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Com essa ilustração, queridos irmãos, face a essa advertência que Jesus estava fazendo aos seus discípulos, Jesus traz à memória deles o que eles não devem fazer. A ordem do anjo para Ló e a sua família, em Gênesis 19, versículo 17, ela era clara. O anjo disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Mas o que foi que aconteceu? Enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu esta ordem e olhou para trás. E imediatamente ela foi transformada numa estátua de sal. Versículo 26 de Gênesis 19. Portanto, a mulher de Ló se tornou um perpétuo exemplo de advertência a todos os discípulos do Senhor Jesus. Não apenas o daquela época, mas aqueles do decorrer da história. Sim, os discípulos dos nossos dias, eu e você. Queridos irmãos, a mulher de Ló é o exemplo claro de alguns que, andando com Jesus, mesmo na expectativa da sua manifestação em glória, e todas as advertências implícitas a ela, revelam que foram tirados do mundo, ou seja, foram tirados de Sodoma, mas o mundo, mais Sodoma, não foi tirado de dentro deles. Para esses discípulos, queridos, Paulo deixou uma advertência fantástica. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, e permitam-me ler. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou desejos. Queridos, sim, essa advertência é para mim e para você, é para nós que somos filhos de Deus, é para nós que somos discípulos do Senhor Jesus, é para nós que somos a sua igreja, que nesse tempo que nós estamos vivendo, estamos aguardando a manifestação do Filho do Homem, sim, e Deus fazendo justiça sobre todos, inclusive a mim e a você que somos seus escolhidos, mas para isso, atente ao cuidado que devemos ter. O que Jesus, pois, mostra aos seus seguidores é que eles devem estar tão preparados para a sua volta que em seus pensamentos, palavras e ações, eles sempre devem dar a Ele a primazia. Por isso, no versículo 33, Jesus diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. No presente contexto, queridos, os que estão representados como tentando apegar-se à sua vida, e perdendo-a são as pessoas do tempo de Noé e do tempo de Ló, que estavam voltadas para o que era eterno, para o que era terreno, melhor dizendo. Inclusive, definitivamente, a esposa de Ló e a todos os que têm uma filosofia semelhante. Por isso, meu amado irmão, atente. E aqui eu não quero levar você, talvez, por tal advertência do Senhor Jesus, se fazer valer de duas compreensões teológicas equivocadas na aplicação delas. Aquela, que para alguns, não, mas se eu perseverar até o fim, vou ser salvo. Como que a perseverança condiciona a salvação? E aqueles também que pensam, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, dependendo do momento em que eu me encontro agora, se o Filho do Homem se manifestar, eu serei salvo. Louvado seja Deus, queridos, porque só Ele tem o poder de sondar os nossos corações. Porque quem sou eu para dizer que você não será salvo? Quem sou eu para dizer que você não será tomado? Quem sou eu? Mas a palavra do Senhor nos diz sobre essas coisas, nos adverte quem é idôneo. Nós precisamos, sim, não apenas nos deter a essas aplicações, inclusive condicionadas à nossa autojustificação, e não, de fato, a verdade bíblica, a verdade teológica das Escrituras, daquilo que as mesmas revelam sobre a salvação do Senhor. Nesse dia, tão glorioso dia da manifestação da vinda do Filho do Homem, a preservação e a vitória das pessoas que revelaram a atitude oposta e da renúncia e do sacrifício de si mesmas por amor do seu Salvador, também se farão publicamente manifestas. Sim, queridos. Por isso que, ao considerar tal advertência do Senhor Jesus, eu aplico à minha vida e sou levado e conduzido a pedir a Ele perdão por minhas falhas, por meus pecados. Pedir, Senhor, restaure a minha comunhão com Tua presença. Senhor, faz-me de novo, pois eu quero ser, Senhor, como cantamos, um vaso novo. Um vaso, sim, que nesse tão glorioso dia, se assim Ele chegar, revelem a minha atitude oposta a esses
que talvez não estão atentando para o dia que se aproxima, estão vivendo dissolutamente. Então veja que dos versos 31 ao versículo 33, do verso 31 ao 33, Jesus traz uma advertência aos seus discípulos. E dos versos 34 ao 37, Jesus, queridos, sobre a ótica da vinda do Filho do Homem, ele não apenas adverte, mas a partir do versículo 34 ao 37, Jesus revela o que vai acontecer. Ele, no primeiro momento, adverte, e agora, nos versículos seguintes, ele revela o que irá acontecer. Pela estrutura, queridos, usada por Jesus para mostrar o que acontecerá na manifestação do Filho do Homem, parece que a humanidade será dividida em dois grupos: aqueles que serão tirados, aqueles que serão tomados e aqueles que serão deixados. Veja comigo, versículo 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Verso 37. Então lhes perguntaram: onde está isso? Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Veja, queridos irmãos, que em alguns casos essa manifestação afetará a realidade de 2 pessoas que têm vivido toda a sua vida lado a lado. Uma será tirada e a outra será deixada. É o que diz o versículo 34. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Aqui, queridos, há 2 advertências. E eu quero me dirigir a você agora, queridos que não são crentes no Senhor Jesus, mas estão nos acompanhando nessa noite. A primeira advertência é que a intimidade com uma pessoa salva não garante necessariamente a salvação da outra. Ninguém será salvo por tabela. É preciso entendermos isso. Mas a segunda advertência é que não podemos nos eximir do nosso dever para com Deus, por poder nem por associação. Por quê? Porque o juízo de Deus é individual. E aqui é uma palavra para você, talvez mãe, que por um filho ou uma filha cristã, crente no Senhor Jesus, salva pela fé em Cristo Jesus, esteja dizendo: ah não, por causa da minha filha e por causa do meu filho, talvez Deus me coloque num bom lugar. Não vai colocar, não vai. É o que a palavra de Deus está dizendo. Um será tomado, o outro será deixado. Por quê? Porque a salvação é individual, é responsabilidade pessoal de cada um. Cada um precisa reconhecer que é pecador. Cada um reconhecendo que é pecador, ouvindo o Evangelho, será convencido pelo Espírito Santo e confessará a Jesus como Senhor e Salvador. Então, portanto, você, pai e mãe, assim como seu filho, como sua filha fez, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não quiser ser deixado. Os versículos 35 e 36, de fato, Jesus traz também algo aqui interessante, porque a manifestação do Filho do Homem vai além da presunção do tempo. Veja comigo o versículo 35. 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Por que eu faço esse destaque? Porque se no versículo 34 descreve o que ocorrerá possivelmente na manifestação do Filho do Homem durante a noite, que não limita essa manifestação do Filho do Homem, os versículos 35 e 36 descrevem o que acontecerá durante o dia. Possivelmente, quando pessoas estão trabalhando e não poderão limitar essa manifestação. Lembra lá no caso de Noé e de Ló, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento e pá, veio o juízo do Senhor. É o que Jesus está dizendo aqui. Isso pode acontecer à noite, isso pode acontecer durante o dia. Uma observação, queridos,
é digna de nota nessa revelação, melhor dizendo, aqui de Jesus. Em ambas as situações e tempos do que acontecerá na manifestação do Filho do Homem, de forma semelhante, um será tomado e o outro será deixado. Veja aí, mais uma vez repito, verso 34. Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Versículo 35, 2 mulheres estarão juntas moendo, provavelmente durante o dia. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, durante o dia ou durante a noite. No campo, talvez, arando a terra, durante o dia, à noite, guardando as ovelhas. Não sabemos. Um será tomado e o outro será deixado. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para essas 2 expressões. A expressão tomado ou tirado é explicado claramente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O texto que nós lemos no início da nossa transmissão, que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, tomados, tirados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, quando Jesus diz aqui que um será tomado, um será tirado, é porque estes serão arrebatados pelo Senhor, na manifestação do Filho do Homem. Mas a segunda expressão deixada é explicada também em Tessalonicenses, agora na segunda carta. No capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: e se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, verso 7 diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu não posso deixar de levá-lo a refletir diante do que essas expressões significam. Olhando para a palavra de Deus, para a verdade de Deus, para essa revelação de Deus, sobre o que acontecerá com a manifestação do Filho do Homem, eu e você desejamos ser tomados ou deixados. A sua revelação do que acontecerá quando o Filho do Homem se manifestar, os discípulos o questionam quando essas coisas acontecerão, verso 37. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus respondeu citando um provérbio bem conhecido, que pode significar 2 coisas. A primeira delas, simplesmente que algo aconteceria quando se cumprisse as condições necessárias. Ou seja, trazendo para o que já pregamos aqui anteriormente, Deus fará justiça. E por quê? Porque as garantias já foram dadas, queridos irmãos. Cristo Jesus já padeceu. Sim, o exemplo já nos foi dado. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Os sinais já apontam e se intensificarão ainda mais. Sim, trazendo para mim, para você, não sei se para nós em vida, mas sim a manifestação do Filho do Homem virá. Mas a segunda, o segundo significado desse provérbio que Jesus citou respondendo aos discípulos é que aonde quer que estejam os que estão mortos espiritualmente, ali o juízo
final os surpreenderá. Ou seja, não há como fugir, caro amigo, amiga, não há como fugir do juízo de Deus. Ele virá. Eu gostaria então, depois de trazer os significados e a compreensão desses versículos, a aplicação, na verdade destacando a última dessa mensagem que pregamos nessas quartas-feiras, a última garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos. Se a primeira garantia foi o que já estava determinado, ou seja, a morte de Cristo Jesus, o ele padecer muitas coisas e ser rejeitado, como até hoje tem sido. Se a segunda garantia foi o exemplo que foi dado pelo o que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, a terceira garantia aqui, queridos, sim, está no que acontecerá. Jesus deixa isso muito claro. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, verso 30. Verso 34, digo-vos que naquela noite, se for a noite, os dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, de dia talvez, uma será tomada e deixada a outra. Verso 36, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, seja de dia ou de noite, não sabemos quando isso acontecerá, mas quando acontecer, a justiça divina será feita nos escolhidos do Senhor, mas também naqueles que ignoraram a manifestação da justiça de Deus na vinda do Filho do Homem. Pensando nessa verdade, nessa garantia, no que acontecerá, eu quero dizer a você, querido, que nos escuta nessa noite, seja você, meu amado irmão, seja você, meu querido amigo, não tenha dúvida, o Filho do Homem se manifestará. E a palavra do Senhor é muito clara, quando Lucas, também escrevendo agora o livro de Atos, no capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir. Queridos, o Filho do Homem se manifestará visivelmente. O Filho do Homem se manifestará, não duvide disso. Por isso, a garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos está no que acontecerá. Não sabemos quando, entretanto, é certo que ele virá. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, 10 anos, seja ainda nós em vida ou não. Ele virá, seja na pandemia ou depois dela. Ele virá. É o que a palavra do Senhor nos garante. E por quê? Porque além de estar escrito, o cenário está quase pronto. Lembra o que Jesus falou nos versículos 26 a 29? Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E em Mateus capítulo 24, falando também ali Jesus escatologicamente, diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Meu amado irmão, isso para mim e para você é motivo de glória, é motivo de louvor, inclusive de considerarmos ainda mais a advertência do Senhor Jesus. Porque, queridos, o evangelho do Senhor Jesus, principalmente nesses dias, está chegando a lugares improváveis que eu e você nunca imaginamos, mas está chegando.
Pessoas estão conhecendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se estão, de fato, se convertendo ou não, não sabemos. Mas o Evangelho está sendo conhecido. Por isso, creia que Ele está bem próximo. É lindo poder acompanhar alguns testemunhos missionários e inúmeras culturas louvando e bendizendo o nome do Senhor, glorificando. Esses dias eu fui tomado por um vídeo fantástico, um conjunto de senhoras em uma igreja lá na África, tendo uma participação no culto. Mas, meus irmãos, aquelas mulheres pulavam, aquelas mulheres gritavam, aquelas mulheres louvavam o Senhor. E dentro de mim, Pai, obrigado, porque o teu filho está voltando. O Evangelho está sendo conhecido. Pessoas de inúmeras línguas, povos e nações estão cultuando ao Senhor. Por isso, meu amigo, isso também para você é um sinal de que Ele está próximo de vir. E você, como será encontrado? A manifestação do Filho do Homem trará a justiça de Deus aos seus escolhidos. Por isso, meu amado irmão, a nossa oração deve ser tal como os irmãos da igreja na qual João escreveu: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Resta-nos apenas continuar até lá, orando, sem esmorecermos, pois de fato Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora isso pareça demorado. Para isso, as garantias dessa justiça já nos foram reveladas. Verso 25, Cristo já padeceu. Versos 26 a 29, o exemplo já foi dado. Versos 34 a 36, o que acontecerá? A justiça se estenderá a todos, aos escolhidos e àqueles que ignoram a manifestação da justiça. E concluo com esse texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de assim acontecer, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meu amado irmão, a pandemia, eu creio que está passando. Não sei quando tudo vai terminar, mas parece que já está vindo uma nuvem de gafanhoto. Outro já disse que está vindo uma nuvem aí, uma tempestade, a Godzilla do deserto. Está havendo terremoto no México. Há sinal de tsunami nos Estados Unidos. Não tema. O que nos aguarda é um novo céu e uma nova terra. O que eu e você devemos fazer? Orar, continuar orando, não nos esmorecendo, orando por nós mesmos, por nossa família, orando por nossos amigos, orando por nosso município, orando para que outras nações, outros povos conheçam o Evangelho, para que esse dia aconteça. E a você, querido amigo que nos acompanha nessa noite, ainda não é crente no Senhor Jesus, lemos aqui
O Senhor não retarda a sua promessa. Antes Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, se o Senhor Jesus não voltar hoje, querido, é Deus sendo longânimo para com a sua vida. Por isso, creia, converta-se ao Senhor Jesus, deixe ser convencido por essa verdade. Eu quero concluir nessa noite a mensagem dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos, e essa justiça se estenderá também àqueles que são indiferentes a essa verdade. E essa indiferença, quando a justiça se manifestar, trará juízo a estes. Vamos orar. Deus amado, nós queremos, Senhor, te agradecer nessa noite, mais uma vez, agora por tua palavra, por ela nos revelar, Senhor, que podemos confiar que a justiça do Senhor será feita a nós que somos teus escolhidos, porque o Senhor deixou garantias para isso. Obrigado pela morte do teu filho. Sim, ó Deus, que traz sobre nós a certeza da nossa salvação eterna. Obrigado, ó Deus, pelo teu servo Noé e o teu servo Ló, que nas suas realidades, ó Pai, vivenciaram o exemplo da justiça do Senhor sendo feita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou revelado na tua palavra o que vai acontecer quando o Filho do Homem se manifestar. Ó Deus, aqueles que são teus escolhidos, que eles possam atentar para a tua advertência, de serem encontrados, ó Pai, nesse dia, com fé. Ó Deus, e aqueles que por alguma razão estão apenas comendo, bebendo, casando e dando-se de casamento, pervertendo-se sexualmente, Senhor, ignorando essa advertência, ó Deus, dê a eles a oportunidade de reconhecerem que precisam estar preparados para a manifestação do teu Filho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E louvado seja.